Introdução à gestão de processos. Capítulo 1. Gestão de processos. Tópico 1.1. Definindo gestão, processo e gestão de processo. Iniciaremos nosso curso pelas definições de gestão, processo e gestão de processo, uma vez que pequenas diferenças em determinados termos podem modificar completamente sua semântica, alterando totalmente o significado final. Em uma breve pesquisa sobre nossa disciplina na internet, você perceberá que muitas pessoas utilizam gestão de processos e gestão por processos de forma indiscriminada. Da mesma maneira, muitos utilizam o termo gerência como sinônimo de gestão. Como veremos a seguir, a correta aplicação dos termos nos levará a entender melhor os objetivos deste curso, bem como o que a FAB espera de nós, após sua conclusão. Podemos definir gestão como sendo administração por meio de planejamento, execução e controle. Difere-se do gerenciamento, basicamente, pelo engajamento, de ofício, dos atores na busca contínua por melhoria. Enquanto um gerente preocupa-se essencialmente em fazer a coisa funcionar, o gestor preocupa-se, ainda, em fazer a coisa funcionar melhor, sempre. No gerenciamento, o gerente, muitas vezes, tem autonomia para melhorar atividades ou tarefas, veremos adiante, enquanto que o gestor pode prover melhorias na coisa em si. A coisa, em nosso estudo, são processos. E o que é processo? Dentre muitas definições que você pode encontrar, publicadas por diversos autores, podemos observar um consenso. Processo é um conjunto de atividades interrelacionadas que usam recursos, de forma organizada e gerenciada, para transformar entradas em saídas. Pode ocorrer de as saídas de um processo serem entradas de um processo seguinte. E o mais importante, todo processo deve agregar valor para a saída resultante. Conhecer um processo é o primeiro passo para geri-lo de maneira eficiente. Neste contexto, quando tratarmos do termo gestão de processo, falaremos da responsabilidade por planejar, executar e controlar um conjunto de atividades que têm relação entre si, buscando aumentar a eficiência dos resultados continuamente, por meio da identificação e implantação de melhorias. Assim, sempre que você observar, dentre os processos pelos quais é responsável, um processo com potencial de aperfeiçoamento e trabalhar neste sentido, você será um gestor. Isto é o que a FAB e a sociedade espera de nós. Tópico 1.2. Um pouco mais sobre processos. Entendido a ideia de processo, continuaremos navegando em nosso curso a partir de algumas premissas. 1. Todo processo tem entradas, inputs, e saídas, outputs. 2. As atividades dos processos devem ter relações entre si. 3. Saídas de um processo podem ser entradas de outro processo. 4. Um processo deve agregar valor ao insumo, input. Do contrário, tem-se apenas custo. E 5. Um processo deve ser organizado e gerido, gerenciado. Esse último item é particularmente importante. Primeiro, porque é objeto do nosso estudo. Segundo, porque podem ocorrer processos não organizados ou não gerenciados, ou geridos, em uma organização. Estes são os casos de processos espontâneos. Esses processos não são desejáveis, porque ocorrem aleatoriamente, sem supervisão, objetivos ou controle. Vamos ver como funciona no nosso cotidiano. Imagine uma pizzaria, com delivery. O processo, neste caso, consiste na fabricação e entrega de pizzas. Há uma série de atividades interrelacionadas. 1. Recebimento do pedido. 2. Envio do pedido para o pizzaiolo. 3. Montagem da pizza. 4. A ida ao forno. 5. Embalagem. E 6. Entrega. Podemos observar que uma atividade está diretamente relacionada a outra. O dono da pizzaria só poderá ter esse conjunto de atividades sob controle se souber que elas existem e compreender como elas se relacionam. No quadro 1 são expostos, de modo simplificado, outros exemplos de processos. Quadro 1. Exemplos de processos. Entrada, input. Pessoas. Processo. Treinamento. Saída, output. Conhecimento. Entrada. Semente.
processo, plantio, saída, trigo, entrada, trigo, processo, beneficiamento, saída, farinha de trigo, entrada, carro, processo, lavagem, saída, carro limpo. Fim do quadro 1. Observamos, nesses exemplos, características interessantes no mundo dos processos. Em todos os casos, há alguma agregação de valor ao produto. A saída do processo 2 é a entrada para o processo 3. E o processo 4 tem como saída um serviço. O quadro 2 traz mais algumas definições de processo, com a finalidade de promover uma maior compreensão sobre o assunto tratado nesta apostila. Observe que há várias definições de processo, sendo possível estabelecer pontos de sobreposição entre elas. Nota-se que, em sua grande maioria, há um sequenciamento lógico de atividades e tarefas orientadas para um resultado. Vale ressaltar que processos devem gerar resultados e agregação de valor. Para isso, a gestão de processos deve consistir em um controle consciente e eficiente de atividades que transformam insumos em produtos e serviços. Quadro 2. Definições de processos. Conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que transformam insumos, entradas, em produtos, saídas. Norma NBR ISO 9000-2000. Conjunto de atividades, funções ou tarefas identificadas, que ocorrem em um período de tempo e que produzem algum resultado. Integration Definition for Modeling of Process, IDEFO. Reunião de tarefas ou atividades isoladas. Grupo organizado de atividades relacionadas, que, juntas criam um resultado de valor para o cliente. Michael Hammer, de Engineering Revolution Handbook. Conjunto de atividades estruturadas e medidas destinadas a resultar em um produto especificado para um determinado cliente ou mercado. Ordenação específica das atividades de trabalho, no tempo e no espaço, com um começo, um fim, e inputs e outputs claramente identificados. Thomas H. Davenport, Engenharia de Processos. São sequências de atividades que são necessárias para realizar as transações e prestar o serviço. Rohit Ramaswamy, Design and Management, Office Service, Process. Uma sequência de passos, tarefas ou atividades que convertem entradas de fornecedores em uma saída. Um processo de trabalho adiciona valor às entradas, transformando-as ou usando-as para produzir alguma coisa nova. Diane Galloway, Mapping Work Process. Uma série de etapas criadas para produzir um serviço ou um produto. Gary E. Miller e Alan P. Brack, Melhores Desempenhos das Empresas. Fim do quadro 2. Após suas reflexões e a leitura acima, você saberia diferenciar processos de gestão de processos. Você já ouviu falar sobre a diferença entre a gestão tradicional da gestão por processos? Vamos conferir juntos. Tópico 1.3. Gestão tradicional e gestão por processos. Em nosso curso, aprenderemos sobre a gestão de processos. Por que, então, fala-se em gestão por processos? Porque este é um conceito de gerir alguma coisa por meio de processos. Imaginemos uma organização qualquer, em que há, entre outros, dois setores específicos: produção e vendas. Se o gestor dessa organização opta por geri-la por processos, note que o que está sendo gerido, neste caso, é a organização, e não os processos. Passa a precisar de uma ampla visão destes, inclusive procurando estabelecer relações entre eles, de vendas e de produção. Este é um princípio da gestão por processos. A inter-relação entre os processos. Figura 1. Esse método aumenta a eficiência da organização, uma vez que os gestores, ou gerentes, dos processos em si podem e devem se comunicar, estabelecendo relações diretas entre eles. Na gestão tradicional, as relações são administradas de forma hierarquizada, seguindo o organograma da organização de forma verticalizada. O gestor, ou gerente, de vendas precisa seguir a cadeia de comando para se comunicar formalmente com o gestor, ou gerente, de produção. Figura 1. Gestão por processos. Em outras palavras, organizações que se orientam por processos são estruturadas por processos. Essa denominação é estabelecida em oposição à gestão tradicional, estruturada por funções. Mas o que é uma estrutura por funções?
é uma estrutura baseada em divisões hierárquicas, ou seja, em caixas de organograma. No modelo tradicional, as organizações geralmente constituem um conjunto de unidades funcionais verticalizadas, ou seja, isoladas e operando com pouquíssima interação. A imagem mais comum associada a esse modelo é a torre de caixinhas. A esta associa-se a centralização e morosidade na tomada de decisões. Ferreira, 2013. Tratando-se de organizações estruturadas por processos, estas intentam o contrário. Nesse caso, o foco é conduzido para os recursos e fluxos na perspectiva dos processos estratégicos. A lógica é a dinâmica da organização em prol de resultados efetivos e não mais a visão compartimentada de uma abordagem funcional. Ferreira, 2013. Uma estrutura de processos bem definida possibilita a organização operar como uma rede de serviços, com poucos níveis hierárquicos, agregando valor ao cliente. A gestão, nesse caso, baseia-se na medição do desempenho dos processos, sendo os resultados da organização avaliados dessa forma. Assim, essa forma de gestão tem por essência a coordenação integrada das atividades realizadas na organização, em particular aquelas executadas por diversas equipes de diversas áreas. O funcionamento adequado da organização depende exatamente da competência com que essa coordenação é executada. Ferreira, 2013. Tópico 1.4. Gestão de processos e gestão por processos. Como falamos, a mudança de palavras pode alterar a semântica de um termo. É exatamente o que acontece quando vemos de processos e por processos. No primeiro, a gestão refere-se a o que você está gerindo, enquanto que no segundo, como ou por meio do que está gerindo. Percebemos que a simples troca da preposição leva a conceitos bem distintos. A gestão de processos busca planejamento, execução e controle destes, buscando aprimoramento, enquanto que a gestão por processos administra a organização por meio de processos. Para facilitar a compreensão, podemos relacionar a gestão de processos com o esforço de estabelecer sistemas de trabalho submetidos a descrições, mensurações e controles das atividades em função do que foi planejado. A gestão de processos significa, então, que existem processos mapeados, sendo monitorados, mantidos sob controle e funcionando conforme planejado. Aguiar, 2013. Gerir processos é, portanto, monitorá-los para manter a conformidade e os resultados pretendidos. Esse monitoramento ocorre nas diversas áreas que constituem uma organização, de acordo com suas especificidades. A área de gestão de pessoas, a área de suprimentos, de tecnologia e assim por diante. Todas essas áreas têm os seus processos e eles precisam, obviamente, ser monitorados de forma eficiente. No entanto, quando nos referimos à gestão por processos, a perspectiva é mais global ou mais sistêmica, uma vez que essa forma de gestão envolve o conjunto da organização. Ferreira, 2013. Quando se trata de gestão por processos, procura-se ver a organização de forma mais ampla, com as áreas se interrelacionando. Dessa forma, vários processos estão interagindo, e a gestão monitora essa interação como um todo. Aguiar, 2013. A gestão de processos mostra-se como uma abordagem administrativa com abrangência muito reduzida em comparação com a gestão por processos. Sode, 2008. A gestão por processos, por se tratar de uma perspectiva mais estratégica, exige, para ser bem-sucedida, que a organização atenda aos seguintes requisitos. Ferreira, 2013. 1. Clareza de sua missão e objetivos, para que a organização existe. 2. Identificação e definição dos processos críticos, aqueles que impactam sua razão de ser e objetivos estratégicos. 3. Definição dos serviços ou produtos que pretende oferecer em função de um público determinado, cliente ou usuário. 4. Disponibilidade dos recursos necessários para gerar os serviços ou produtos pretendidos. 5. Capacidade para gerenciar o fluxo de informações e as atividades necessárias para atingir os resultados pretendidos e a satisfação dos clientes ou usuários. A monitoração adequada de processos é imprescindível para tê-los funcionando de modo eficiente.
Quando se tem processos bem monitorados, principalmente em contextos que exigem dinamicidade e versatilidade das organizações, pode-se apontar as seguintes vantagens da gestão por processos. Ferreira, 2013. A organização desenvolve-se além do seu desempenho básico. Direciona os esforços para resultados, por meio da melhoria efetiva dos processos essenciais. A mudança cultural, de visão por função para a visão do todo. Facilita a gestão do conhecimento organizacional. Permite a compreensão de como as coisas são feitas na organização, revelando problemas, estrangulamento e ineficiências. Reduz custos, retrabalho e problemas logísticos, por exemplo, e conflitos. Aumenta a satisfação dos clientes ou usuários, cidadãos e colaboradores. Concentra o foco no que realmente interessa. Facilita a gestão das competências. Proporciona flexibilidade organizacional, descentralização, organização em rede, alianças estratégicas entre organizações. Tópico 1.5. Conceitos importantes. Em razão da complexidade do tema tratado, visando a facilitar a compreensão dos processos e suas variáveis, cabe fazer uma classificação dos principais termos relativos ao tema processos. Macroprocesso. É um processo amplo, com vários processos menores, e que geralmente envolve mais que uma função na estrutura organizacional. Corresponde a um conjunto de processos que a organização considera como imprescindível para o cumprimento de seus objetivos estratégicos, e está diretamente relacionado à missão da organização. Processo é o conjunto de subprocessos, ou atividades, interrelacionadas ou interativas que transforma insumos, entradas ou inputs, em produtos, saídas ou output. O processo é a sequência de atividades utilizadas para a realização das rotinas da organização. Envolve a articulação de diversas ações que podem se desdobrar na execução de atividades e tarefas. Subprocessos correspondem a um maior detalhamento de uma parte específica de um processo. Pode-se considerar como a subdivisão de um processo ou ainda um processo que contém um objetivo específico incluso dentro de outro. Trata-se do desdobramento do processo em fluxos menores. Dentro da pizzaria, as atividades executadas pelo pizzaiolo são exemplos de um subprocesso. Atividades são as ações realizadas em um processo ou subprocesso, desempenhadas por uma unidade organizacional específica, normalmente uma pessoa ou conjunto de pessoas. As atividades envolvem a descrição do que é feito para o alcance do objetivo do processo. No exemplo da pizzaria, o recebimento de um pedido é um exemplo de atividade. O que é feito? Recebimento do pedido. Tarefas correspondem ao maior detalhamento das atividades, explicando, de forma mais precisa, como as atividades devem ser realizadas ou a forma como costumam ser desenvolvidas. Trata-se da sequência de passos ou etapas desenvolvidas para a realização da atividade. Valendo-se novamente do exemplo da pizzaria, atender ao telefone é uma tarefa, cuja atividade é receber o pedido. Partes interessadas, stakeholders, são as pessoas, instituições ou organizações que, de alguma forma, são influenciadas ou impactadas pelas ações de uma organização. Por exemplo, os sócios, que definem metas e requisitos a serem alcançados. No caso do Comair, a sociedade brasileira como um todo é a principal interessada no cumprimento de sua missão, para a qual a FAB tem o dever de servir e prestar contas dos seus atos, DCA 16.5. Fornecedor. Indivíduo ou organização que fornece insumos para os processos de uma organização, que podem ser informações, orientações ou prestação, fornecimento, de serviços e produtos. No setor público, as relações entre organização e fornecedor, que envolvem a aquisição de bens ou serviços mediante processo de compra, são regulamentadas por lei e regidas por contrato administrativo com peculiaridades em relação aos contratos privados comuns. Cliente. Pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que demandam ou utilizam diretamente serviços ou produtos fornecidos por uma organização. No caso das organizações públicas, os clientes são geralmente conhecidos ou denominados como usuários.
Os clientes ou usuários que demandam ou utilizam serviços finalísticos da organização são denominados clientes externos, ao passo que os membros ou segmentos da organização que utilizam os resultados parciais de processos internos, subprodutos ou serviços intermediários, como insumo em outro processo de natureza interna, são chamados clientes internos. Em se tratando de uma unidade prestadora de serviços dentro da organização, aquelas que recorrem aos seus serviços, produtos, também são chamadas de clientes internos. Processos finalísticos. Processos técnicos que compõem as atividades fim da organização, diretamente envolvidos no atendimento às necessidades dos clientes ou usuários. Eles se relacionam com a razão de ser ou com a essência do funcionamento da organização. Os processos enquadrados nesta categoria estão diretamente relacionados com os fundamentos estratégicos da organização. Missão, visão de futuro e objetivos estratégicos. Processos de apoio ou de suporte. São aqueles que dão suporte às atividades de natureza finalística da organização. Essa categoria de processos está diretamente relacionada à gestão dos recursos internos da organização, atividades meio. Exemplos clássicos de processos de apoio são os que envolvem a gestão de pessoas, a gestão orçamentária e financeira, a gestão de aquisições de bens e serviços ou o desenvolvimento de tecnologias da informação. Eles também dizem respeito aos processos gerenciais relacionados à definição de sistemas de monitoramento e avaliação dos resultados alcançados pela organização. Processos críticos. São aqueles de natureza estratégica para o sucesso institucional. Em geral são assim denominados os principais processos finalísticos, embora alguns processos de apoio, processos meio, possam ser considerados críticos pela importância ou impacto que têm nos resultados institucionais. Os processos críticos podem dificultar ou impedir a realização dos objetivos estratégicos, quando não são gerenciados de forma adequada. Agora que você já entendeu um pouquinho mais sobre alguns conceitos da introdução à gestão de processos, você saberia identificar qual o modelo de gestão adotado em seu setor de trabalho. As relações estabelecidas por alguns desses conceitos, muito comuns e importantes, na gestão de processos, estão dispostas na figura 2. Hierarquia de processos. Macroprocesso envolvendo todos os processos. Processos envolvendo atividades, podendo conter subprocessos. E atividades envolvendo tarefas. Fim da figura 2. Os processos podem ser categorizados por níveis ou por tipo. O quadro 3 mostra as diferentes classificações de processos. Quadro 3. Classificação dos processos por níveis e por tipo. Classificação por níveis. Macroprocessos, processos, subprocessos, atividades e tarefas. Classificação por tipo, finalístico, de apoio ou suporte. Críticos. Fim do quadro 3.